Depois de termos estado durante o mês de setembro nos nossos diálogos de fé com o Padre Henrique Mutani e o tema da revelação de Deus, neste mês de outubro temos conosco a Dom José de Queiroz Alves, arcebispo emérito do Guamo, e ele nos traz o tema da Santíssima Trindade. Fique ligado e faça as suas perguntas através do chat. Vamos hoje tratar do assunto fundamental e básico do nosso Deus, a Santíssima Trindade. Seguiremos o esquema do Catecismo da Igreja Católica com os seguintes aspectos. Primeiro, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Segundo, a revelação de Deus como Trindade. Terceiro, a Santíssima Trindade na doutrina da fé, as obras divinas e as missões trinitárias em quarto ponto. A Santíssima Trindade, o nosso Deus. Ao aproximarmos do nosso Deus para melhor o conhecermos, não queremos fazer uma análise, como fazemos com outra disciplina qualquer. É com humildade, em ambiente de oração, que abrimos o coração, pedindo ao Senhor que nos mostre o seu rosto. É uma espécie de ato de fé. A revelação cristã, ao falar do nosso Deus, não nos apresenta um Deus impessoal, dominador e assustador, mas manifesta-nos uma realidade divina, maravilhosa e atraente. O nosso Deus é um Deus pessoal. Mais ainda, é a comunhão de três pessoas. Assim, o ser profundo de Deus é a comunhão gloriosa, isto é, Trindade. A vida íntima e eterna do nosso Deus é ser e estar em comunhão. O Deus revelado por Jesus Cristo é o único e verdadeiro e totalmente diferente do Deus de qualquer outra religião. É o Pai, o Filho e o Espírito Santo em comunhão, um mistério de vida sem fim. Por isso, nos diz São João, Deus é amor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Este é o mistério central da nossa fé. O nosso Deus, que se revela a nós e que, estando acima de nós, se quis aproximar e viver conosco. Como é profunda a riqueza, a sabedoria e a ciência do nosso Deus. Como são insondáveis os seus desígnios. Dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Glória a Deus para sempre. Amém. Romanos 11, 33 a 36. É necessário falar sobre a Trindade, diz Santo Tomás de Aquino, com cautela e modéstia, porque, acrescenta Santo Agostinho, não há outro tema a propósito do qual o erro seja mais perigoso, a investigação mais árdua, a descoberta mais fecunda. Sempre que se fala de Deus, é preciso fazê-lo numa atitude de respeito, temor e tremor, de adoração. O silêncio é o que mais convém, mas não o silêncio ao princípio, mas ao fim, pois, como diz Santo Tomás, não porque tenhamos de deixar de falar ou indagar sobre Deus, mas porque tomamos consciência, ficamos sempre aquém de uma compreensão adequada. Contudo, temos de falar de Deus, pois isto é indispensável, já que nele está em jogo a nossa salvação. Além disso, Deus é amor e misericórdia. Conhecer melhor a Deus é penetrar nesse manancial de amor e bondade
que Deus tem para conosco e encher-nos mais dessa força que irradia paz e bem para a nossa vida. Pois se Deus é amor, quanto mais entremos nesse santuário do nosso Deus, mais profundamente o podemos conhecer e sentir-nos ligados a Ele. Quem é o nosso Deus? Na vida real, frequentemente invocamos o nosso Deus em três pessoas. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Outras vezes dizemos: por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Ou ainda, eu vos abençoo em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. No batismo, somos batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É o começo do nosso contacto com a Santíssima Trindade. Desde aí, estaremos sempre envoltos e no seio do nosso Deus misericordioso, Pai, Filho e Espírito Santo. Por isso, é tão importante para nós este mistério do nosso Deus, pois dele vimos, nele vivemos e para ele iremos. A nossa vida será totalmente vivida dentro deste clima e dentro da órbita do nosso Deus. A Santíssima Trindade é o mistério central da fé e da vida cristã. É o mistério do próprio Deus em si mesmo. É a fonte de todos os outros mistérios da fé e luz que os ilumina. Toda a história da salvação não é senão a história do caminho e dos meios pelos quais Deus se revela, reconcilia e une a si todos os homens. Os padres da Igreja distinguem entre teologia e oikonomia, sendo a teologia o mistério da vida íntima de Deus, conhecer a Deus em si mesmo, e o segundo termo, todas as obras de Deus pelas quais Ele se revela e comunica a sua vida. Deus virado para nós e as ações de Deus para com os homens. Outros preferem dizer Trindade imanente e econômica, ou seja, o aspecto ontológico e soteriológico. O mistério da Trindade é de Deus em si mesmo, é transcendente e ao mesmo só se pode chegar pela fé. Só na medida em que Deus se revela e manifesta ao homem, o podemos conhecer, já que o homem, pelas suas forças, nunca aí conseguiria chegar. A intimidade da Santíssima Trindade como mistério, nem a fé de Israel, antes da encarnação, aí conseguiu penetrar. Revelação de Deus como Trindade. Revelação da Santíssima Trindade. O nosso Deus se nos revela. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Deus Pai. A palavra Pai aplica-se em muitas religiões e a muitas situações da Bíblia. O Antigo Testamento é o espaço onde Deus Pai se nos manifesta de um modo especial. Todas as etapas da história da salvação estão iluminadas pela sua presença salvadora. Assim temos em primeiro lugar o Pai Criador. Temos o Pai da aliança de Abraão e da lei, no livro do Êxodo, capítulo 4. Deus, Pai do Rei de Israel, 2 Samuel 7,14. Nos Salmos se nos apresenta Deus como o Pai dos desfavorecidos, dos pobres, dos órfãos, das viúvas. Salmo 68, 6.
Pai significa duas coisas para nós. Quando chamamos a Deus Pai, primeiro queremos dizer que é o começo de tudo, que é uma autoridade transcendente, uma força omnipotente que está por cima de nós, de onde provêm todos os seres. Em segundo lugar, que é bondade e solicitude amorosa para com seus filhos. Esta ternura paternal é ao mesmo tempo de pai e mãe, pois Deus está por cima desta distinção de sexos. O conceito de mãe expressa de um modo mais íntimo e expressivo esta ligação dos progenitores aos seus filhos. Por isso esta palavra pai engloba tanto a dimensão de paternidade como a de maternidade. E ele não é o homem nem a mulher, é Deus. Por isso, o amor de Deus para conosco é um amor de pai e de mãe. Todas estas dimensões são englobadas neste conceito de Deus é Pai. Mas a paternidade e maternidade humanas são uma longínqua e apregada mediação da paternidade de Deus. E nestes tempos, muitas vezes gravemente desfigurada, a paternidade de Deus é um sol radioso do qual as mediações humanas são uma tênue fagulha. A ternura humana é uma sombra do potente amor que Deus Pai tem pelos homens, seus filhos. Jesus Cristo, Filho de Deus, é o que nos revela o Pai. Pelas nossas próprias forças, como já dissemos, não conseguimos entrar na intimidade com Deus. A fé é um dom, e para conhecermos o amor de Deus, que Deus nos tem como Pai, só por Cristo o podemos fazer. Para chegarmos a Jesus, temos de começar pela autorrevelação de Deus, que já falou no Antigo Testamento de muitas formas a Israel. A nova aliança está na continuação da antiga aliança, feita por Deus a Abraão e vivida pelo seu povo. Mas com Jesus nos encontramos com um facto singular e único na história de Israel. Por um lado, ele se sente em continuidade vital com a fé bíblica, mas por outro, nos apresenta uma superação da mesma. O Deus de Abraão, Isaac e Jacob é o que ele anuncia, mas Jesus tem uma relação de tal categoria com o Deus vivo que a partir da sua aparição já não será possível pensar e proclamar a esse Deus sem ele. Jesus interessa-se, sobretudo, por proclamar e realizar o senhorio de Deus. E, precisamente, porque a causa de Deus coincide com a causa dos homens, ele manifesta uma ternura sem limites, especialmente pelos mais pequenos, os humildes, os marginalizados. Jesus assume a doutrina veterotestamentária sobre Deus, mas relativiza e leva a antiga fé a uma intensidade inaudita, quando revela que, precisamente, o único e verdadeiro Deus, Javé, é seu Pai. Jesus dirige-se a Deus com o termo Abba, Marcos 14, 36, que corresponde, na nossa linguagem, a papá. Este termo não aparece nunca em toda a literatura religiosa do judaísmo palestiniano, diz-nos Joaquim Jeremias. É um termo do vocabulário profano e se aplica ao santo inacessível, expressa uma confiança absolutamente nova e escandalosa. Seria, para a mentalidade dos israelitas,
do tempo de Jesus um escândalo e falta de respeito tratar a Deus com tal familiaridade. Por isso, quando Cristo usa esse termo, é porque Ele é totalmente diferente de nós. E a relação que tem com Deus é também totalmente outra. A compreensão religiosa que expressa a designação de Deus como Abba manifesta uma relação absoluta com Deus, característica de Jesus, que abraça numa única tensão a suprema majestade e a carinhosa proximidade de Deus, algo que é inaudito e em contraste com a imagem de Deus própria dos seus contemporâneos, como os ciclos dos fariseus, os essênios ou os apocalípticos. A barra representa a ipsíssima vox Jesu, o modo próprio e característico de Jesus falar com o seu Pai. Este termo se converte em sinônimo de Deus e nele se condensa toda a mensagem de Jesus. E esta palavra só se aplica a Deus. Mateus 23, 9. Em todas as suas orações, Cristo usa a palavra Abba. Condensa toda a revelação antiga, que ao mesmo tempo foi separada por Jesus. No termo Abba culmina a revelação antiga e com ela começa a nova revelação. São João, ao interpretar esta relação tão íntima teologicamente, deixa Jesus falar. Eu e o Pai somos um. João 10:30. Sua filiação é única. Marcos 12:6. Por isso fala aos apóstolos, distinguindo entre o meu Pai e o vosso Pai. Mateus 5:45. Assim é a primeira pessoa da Santíssima Trindade, Deus eterno, não gerado. Ele é o nosso Pai. Mas Jesus, que nos revela o Pai, é o seu Filho. É através do Filho que nós o vamos conhecer. Deus é Pai como Criador. Criou o céu e a terra. Todo o Antigo Testamento lhe é atribuído. Mas é ao mesmo tempo Pai também num sentido novo. É Pai com relação a Jesus, o seu Filho único, o qual eternamente é o único Filho em relação ao Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai, nem ninguém conhece o Pai senão o Filho e a quem Ele o queira revelar. Mateus 11:27. Por isso Jesus está sobretudo ligado ao Pai. É Filho de Deus Pai e nos manifesta. O título de Filho de Deus é muito antigo e vem já desde o princípio da comunidade cristã. São Paulo atribui a este termo Filho de Deus um círculo de notas que resumem o conteúdo da nossa fé no Filho. E assim temos 5 pontos. Primeiro ponto: Ele é enviado como algo que é próprio do Pai. Deus envia algo que é parte de si mesmo, seu próprio Filho. Segundo, entrega-o
aos homens como algo que é próprio dele. Não poupou o seu próprio Filho, mas a entregou por todos nós. Romanos 8:32. Terceiro, fez que ele, que é propriedade de Deus, se estendesse a nós. Redimiu-nos e fez-nos filhos no primogênito. 4. Uma vez que nos fez seus filhos, a entronização e retorno desde a carne a Espírito de Deus, a ressurreição. E 5. Espera da parousia ou segunda vinda de Cristo. Aqui temos este itinerário da missão que o Pai atribui ao Filho. A origem no Pai, a obediência que Cristo assumiu sobre si mesmo, segundo ponto. Terceiro, entregou-se por nós. E 4, exaltação e vida futuro, como resumo da fé no Filho. Cristo vem da glória excelsa, desce ao mínimo dos mínimos, rebaixa-se, entrega-se. Desde aí nos incorpora a si na sua morte e no seu retorno à glória. E com ele esperamos a última manifestação da glória de Deus nos últimos tempos. Portanto, o Filho vem do Pai e regressa ao Pai, mas levando-nos a todos consigo no seu corpo. O ser filho de Pai coloca Cristo numa situação bem definida com relação ao Pai e ao mundo. A filiação de Cristo vincula-o ao Pai no máximo grau possível e ele fica a ser o único mediador entre o Pai e os homens. Todos os anjos e poderes divinos lhe ficam submetidos. Marcos 13:32. Deste modo, todos os poderes lhe ficam sujeitos. O mesmo se passa com todos os outros poderes possíveis. Pois é tão firme a sua ligação ao Pai, já que pertence à mesma natureza de Deus, ele é Deus com o Pai. Assim dizemos, um só Deus e um só Senhor. O cristocentrismo aponta para o teocentrismo. Cristo está à direita do Pai, mas ao mesmo tempo substitui o Pai, porque é o seu enviado. E desde este envio nos ensina a dizer ao Pai, Abba. Este título de filho é o único título de Jesus ampliado. O único que não se diz só de Jesus, mas também dos cristãos. Somos filhos de Deus. Ninguém dirá, nós somos Messias, ou somos senhores, etc. Mas nele todos somos filhos de Deus. Nós somos filhos pela comunhão com Cristo. Assim, o título de Filho de Cristo é-nos dado como dádiva, fecundidade e como prolongação de si. Cristo, pela encarnação planificada na ressurreição, mudou completamente o estatuto do homem ante Deus. Toca pela raiz o homem e o mundo. Como ressuscitado, penetrou no coração do mundo e mudou tudo. Assim, a ressurreição, se foi para Cristo, foi também para o mundo e os homens, a quem ele redimiu na cruz. Criou uma verdadeira atmosfera crística, na qual todos os homens se encontram mergulhados. A teologia paulina exprimiu
Este dado com as seguintes palavras: estar em Cristo. O homem, depois da ressurreição, já não é o mesmo. Ocorreu um plus ontológico. Criou-se uma nova situação salvífica. Estamos unidos a Cristo e por Ele ao Pai, de modo totalmente diferente. Esta denominação de Filho de Deus, por um lado, nos apresenta o Cristo glorioso da ressurreição, manifestando a sua divindade, mas igualmente o Jesus terreno, sem brilho, o homem das dores, no seu aspecto de kenosis. O seu aspecto não divino de identificação conosco e, ao mesmo tempo, com todos os matizes da sua missão, superior aos anjos, o unigênito, o Filho entregue, o Filho amado do Pai, o Filho obediente, vindo na carne de pecado, semelhante ao servo. Assim, esta expressão, Filho de Deus, manifesta a sua íntima ligação ao Pai e a sua relação referencial aos homens e deles ao Pai. O ser de Jesus. João, no seu Evangelho, é o que mais penetra neste ser de Jesus, Filho de Deus. O que lhe interessa é o ser de Jesus como referência ao Pai, como vemos em Mateus 11, 25 e seguintes. Por um lado, afirma que o Pai e Ele são um só. Por outro lado, Ele não faz nada por si mesmo, mas só por aquele que o enviou. Esta antítese já encontramos noutras partes. Quem acredita em mim, acredita naquele que me enviou. Quem me vê, vê aquele que me enviou. E em João 14:8, com Filipe, mostra-nos o Pai. Filipe, quem me viu, viu o Pai. Era impossível ver o Pai. Contudo, basta vê-lo a Ele, a Cristo, para vermos o Pai. E quem me vê, vê o Pai. A chave desta relação de Jesus com o Pai é ser filho como pura transmissão, pura referência. Nisto consiste a essência, a ontologia de Jesus, o seu ser, gerado pelo Pai. Este ser relativo ao elemento mais profundo do ser de Jesus. É o constitutivo último da sua natureza. Jesus não é um ser estático, de onde emana uma ação. É um ser dinâmico. Por isso diz João, Deus é amor. É procedência e doação. Por o ser de Deus, por o ser dos homens. Nunca está só, mas sempre Ele e o Pai. Mas tem tudo para o homem, porque Ele é a porta para chegar ao Pai. E do fundo do seu ser brotam rios da vida, onde bebem todos os homens. A clássica antinomia católica protestante entre ontologia e funcionalidade, ser e ato, glória e cruz, se encontra aqui ultrapassada, pois ontologia é a totalidade pura. Um aspecto a salientar é que João dá um relevo importante à categoria de homem, que atribui a Jesus. É Deus e homem. Então Jesus é o homem, é um de nós, alguém deste mundo e desta história. Quando dizemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, aquele quem chamamos Filho é um homem da nossa humanidade e da nossa história. Com a introdução do homem na intimidade de Deus,
a nossa história foi recapitulada nele. Se encontra feita filho e a relação pai-filho que se relata em Deus entra na dinâmica da história e lhe dá uma nova dimensão. Somos filhos no Filho. Deste modo, a dignidade do homem tem outra relevância, pois o homem é então filho de Deus no Filho. Daí que o título de filho é a melhor definição da identidade cristã. Assim, no Antigo Testamento, o título de Filho de Deus constitui a expressão-chave para decifrar o mistério de Jesus Cristo e qualificar a situação do homem diante de Deus, diz-nos o teólogo Boff. Vamos agora meditar na terceira pessoa da Santíssima Trindade, no Espírito Santo enviado pelo Filho. Pela filiação divina, o homem entra na intimidade e na presença humana em Deus, como estivemos a ver. Pela inabitação do Espírito Santo se expressa a presença viva e ativa de Deus no mundo e na existência. Para os gregos, o Espírito, pneuma, é uma realidade elementar, dinâmica, vivificante e que leva ao entusiasmo. Ele está onde se move a vida. E, sobretudo, a vida humana. É fonte de inspiração na arte, poesia e manifestações celestes. Tudo enche e penetra. O homem não consegue dominar o espírito, só se abre a ele, à sua força misteriosa. O Espírito Santo agiu desde a criação. Gênesis 1:2. Esteve presente em toda a história da salvação. Descer de um modo especial sobre vários chefes: Gedeão, Sansão, Saúl, David. Falou pelos profetas e em Cristo se manifestou de modo definitivo. Esteve presente já no Antigo Testamento, em toda a nossa história de salvação, mas é em Cristo onde nós encontramos a manifestação e o rosto que Deus nos revela do Espírito Santo. Cristo é o que nos vem apresentar a pessoa do Espírito Santo. Jesus nos comunica o envio de um outro Paráclito, o Espírito Santo. Depois de Cristo, estará junto dos discípulos e também neles, para os ensinar, os guiar para a verdade total. Assim, o Espírito Santo, apresentado por Cristo como terceira pessoa divina ligada ao Pai e ao Filho. Deus revelou-nos o Espírito Santo na sua missão temporal. É enviado aos apóstolos e à Igreja pelo Pai, em nome do Filho e pessoalmente pelo Filho, depois do seu regresso ao Pai. Assim nos falam estes textos de João. O advogado, o Espírito Santo que o Pai vai enviar em meu nome, ensinar-vos-á todas as coisas e vos fará recordar tudo o que eu vos disse. João 14:26. E esta outra, o advogado que eu vos enviarei de junto do Pai é o Espírito da verdade, que procede do Pai. João 15:26. E ainda, o Espírito da verdade manifestará a minha glória, porque vai receber daquilo que é meu
e vos dará a conhecer. Tudo o que pertence ao Pai também é meu. Por isso é que eu disse, o Espírito vai receber daquilo que é meu e vou-lo interpretará. João 16,14. Deste modo, Cristo nos revela esta terceira pessoa da Santíssima Trindade, que provém do Pai e do Filho. E deste modo o Espírito Santo é Deus uno e igual ao Pai e ao Filho, da mesma substância e também da mesma natureza. Ele é o Espírito do Pai e do Filho. O credo do Concílio de Constantinopla confessa: o Espírito, com o Pai e o Filho, é adorado e glorificado. Vamos fixar-nos na ação do Espírito Santo. A ação do Espírito Santo esteve presente no Antigo Testamento, como já vimos. No Novo Testamento, a sua presença e ação é mais intensa e acompanham toda a vida de Cristo. Vemos logo no momento da encarnação e no anúncio dos anjos. Depois encontramos na epifania do batismo e na epifania da transfiguração. Vemos na força com que Cristo anuncia o reino de Deus. E vemos-lo presente na sua ação libertadora, que Cristo proclama na sinagoga de Nazaré: o Espírito de Deus está sobre mim. Mas igualmente está nos seus milagres e intervenções. Jesus é apresentado em todos os momentos da sua ação messiânica como o portador permanente da plenitude do Espírito. O Espírito está presente no mistério da dor da vida de Cristo, desde o Getsemane até à sua morte. No momento central da morte, Cristo entrega o Espírito. O entregar o Espírito da sua morte corresponde à intervenção do Espírito que invade e enche a terra do Espírito Redentor de Cristo para a glória do Pai, inundando o universo com a redenção copiosa da morte do Senhor. Cristo entra na glória do Pai no Espírito e o mundo foi transformado e lavado pelo sangue do Salvador. É a nova criação. Assim o Salvador, ressuscitando, ficou cheio do Espírito glorioso e voltou para a direita do Pai, levando consigo a humanidade redimida. Por meio de Cristo, podemos, uns e outros, apresentar-nos diante do Pai num só Espírito. A ressurreição revelou toda a dimensão da presença do Espírito em Jesus. Identifica Jesus com a força do Espírito, 2 Coríntios 3,17. Possuímos o Espírito de Cristo. Como atuava nele, atua agora em nós. Porque sois filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho em nossos corações. Todos os que se deixam conduzir pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Romanos 8,13. Por isso o Espírito nos consciencializa de que somos filhos para podermos nele clamar Abá, Pai. Gálatas 4,6. O Pentecostes significa o tempo novo da Igreja, onde o Espírito enviado pelo Pai e por Cristo irradia a sua ação. Recebei o Espírito Santo. Batizai em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Entre a ressurreição e a parousia, última vinda do Senhor, realiza-se o já e o ainda não do cumprimento da salvação para a humanidade. Deus Pai manifestou a salvação e a comunicou irrevogavelmente em Cristo,
mas é pelo Espírito Santo, como ressuscitado, que vive e atua permanentemente no meio dos seus. E pode fazer-se presente em todo o aqui e agora do universo da história. É com o Espírito Santo, com o Emmanuel, é real e plenamente o Deus conosco. O Espírito não existe independentemente de Jesus. É enviado pelo Pai e pelo Filho. No tempo entre a Ascensão e a Parousia, ele faz a sua própria história, que é a história de santificação e reunião escatológica da criação. A sua missão histórico-salvífica pessoal é reconduzir tudo à união com o Pai pelo Filho. É a era da volta definitiva da criação para o seu Criador. E assim, aqui temos então nós a apresentação que na Escritura nós temos do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Deus uno e trino.